Bom dia, turma, tudo bem? PET de Química, volume 2, segundo ano. Conteúdo da semana 4, finalizando propriedades coligativas, trabalhando com osmose. Bom, nós vamos finalizar dessa forma a PET 2, né? O PET do volume 2, trabalhando com osmose, que é a quarta propriedade coligativa, em relação ao estudo de soluções que a gente vem trabalhando. Para, de certa forma, resumir, nós trabalhamos na semana 1 o parâmetro pressão de vapor. Na semana 2, utilizamos temperatura de ebulição, a ebulioscopia. E na semana 3, mudamos a temperatura para a temperatura de fusão, crioscopia. Pois bem, nessa quarta propriedade que se insere no estudo sobre soluções, nós teremos que abordar definição, exemplos do cotidiano, onde você pode observar osmose ou o conceito relativo, né, à osmometria, e vou trazer para vocês alguns exercícios com resolução comentada para facilitar a compreensão das atividades que foram designadas no PET volume 2. Tá certo? Então vamos lá. Normalmente nós trabalhamos o conceito de osmose trazendo do conteúdo vindo da própria biologia, né? Por quê? Porque dentro da biologia, especialmente no primeiro ano do ensino médio, se trabalha muito a noção a respeito de célula, né? E quando a gente trabalha transporte de nutrientes, transporte do meio interno para o meio externo da célula, nós temos esse caminho, esse meio de passagem de nutrientes, passagem de água para o meio interno e para o meio externo. Pois bem, essa é a primeira noção que vem da palavra osmose, trabalhada lá dentro da biologia. Em tese, boa parte dessa noção também se aplica à área da química como um todo, mas nós não vamos usar, né, o modelo de célula para trabalhar o contexto químico da palavra osmose, mesmo que seja com a ideia de transporte do meio externo para o meio interno. Esse meio externo na química tem uma outra, digamos assim, uma outra figura, uma outra visibilidade totalmente diferente da célula, conforme a gente pode observar, ok? Então vamos lá. Primeira coisa sobre osmose. Nós temos aí uma imagem que vem a refletir para vocês o que é o processo de osmose. É uma imagem na forma de um GIF, de um pequeno vídeo, onde ele vai explicando os componentes desse processo. Pois bem, vocês tiveram lá a observação de uma membrana que separa dois meios diferentes. Um meio você tem solvente, água, e conforme a setinha está caminhando para o lado direito. Detalhe, ele vai para o lado direito porque é o lado que você tem, de certa maneira, uma solução, onde sais se encontram presentes e dissolvidos nessa solução. Muito bem. Esse movimento que está sendo mostrado, né, onde o solvente puro caminha para o lado aonde você tem alta concentração de soluto, que dá para observar pelas moléculas que estão em movimento, moléculas de sais, conforme nós estamos vendo agora, né, é um movimento chamado de osmose. Ou seja, é um movimento de passagem de solvente através de uma membrana, que é uma membrana semipermeável, pelos furinhos que a gente pode observar a partir dessa imagem, tá certo? E essa passagem faz com que a solução de sais se torne de solução concentrada para solução diluída. Agora, é preciso entender que quando você tem o movimento da água através da membrana e ela aumente o volume da solução de sais, o processo contrário pode acontecer, né? Esse processo contrário a gente chama de osmose reversa. Qual é a intenção? Extrair água
pura, solvente, de uma solução concentrada, não fazendo perder o soluto, né, da localização desse recipiente. Ele não passa através da membrana. Veja bem, aumento do volume, né, nesse ponto, e agora modelo de osmose reversa. Há uma força de atuação sobre a solução, fazendo com que a água volte para o lado que ela se encontrava. E o soluto não passa. Certinho? Então, aqui nós temos um resumo básico por meio de uma animação, que é extremamente importante para a gente entender com mais facilidade a respeito de osmose e osmose reversa. Pois bem, nós temos então solvente puro, nós temos uma membrana semipermeável já destacada e nós temos uma solução concentrada. Recebendo água, conforme vocês vão ver, vai mudar de posição. Solução concentrada para solução diluída, acréscimo de água, certo? A osmose reversa faz com que essa água saia, tornando a solução diluída uma solução concentrada, beleza? Vamos deixar bem claro essa parte, esse posicionamento dos conceitos. Bom, então vamos trazer para vocês a definição de osmose. Passagem espontânea de um solvente por meio de uma membrana semipermeável, saindo de uma solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Certo, pessoal? Para ilustrar isso, nós temos aqui novamente um desenho, tá? E nesse desenho é importante nós traduzirmos para vocês que esse movimento que depende de um determinado tempo para ocorrer, onde o solvente passa da posição de solvente para a solução, veja que nós temos algumas alterações, né? Todos os dois se encontram no início do processo com volumes iguais, solvente, volume igual a da solução, mas um certo tempo, aqui no caso do solvente, o volume diminui. E aqui no caso da solução, o volume aumenta. Mas lembrando, você tem inicialmente uma solução concentrada. E depois você tem uma solução diluída. Beleza? Então o acréscimo de solvente faz com que você dilua a solução. Pois bem, cada meio desse é preciso tomar cuidado que você tem uma alteração, né? Alteração conforme vimos aí, volume cai, concentração aumenta. No caso do solvente, se ele tivesse soluto, mas não tem, tá? E no caso da solução, o que acontece? Volume aumenta e a concentração diminui. Eu falei a palavra cai, que é uma maneira muito informal de dizer tal ação, certo? Outra coisa, cuidado, cada meio que sofreu uma alteração ou cada meio original pode ter uma classificação: isotônico, hipotônico e hipertônico. Tomem cuidado com esses termos. Isotônico, meios com iguais concentrações, com iguais quantidades, correto? Hipotônico é aquele meio que de certa forma terá menor concentração depois de ser alterado. E hipertônico terá maior concentração. Mas professor, maior ou menor concentração do que? Solvente ou dissoluto? Pois bem, para melhorar essa visão de isotônico, hipotônico e hipertônico, temos essa imagem aqui. Olha só, um novo GIF. Esses meios isotônico, hipertônico e, no caso, hipotônico, são termos muito usados quando se trata de estudo da biologia, tá?
por meio do entendimento de transporte de nutrientes para dentro ou para fora, né? Por meio da osmose. Olha só. Solução hipotônica. Conforme nós podemos ver nesse ponto aqui. O que poderia ser chamado de solução hipotônica? Aquela solução, né? Ou aquele meio que tem maior quantidade de soluto dentro dela e que ela precisa de água. Conforme os movimentos foram observados, olha a setinha, a água está entrando dentro dessa célula, que é um glóbulo, o quê? Um glóbulo vermelho. E, de acordo com o movimento, ela se expande. Ela aumenta de volume, ok? Então, quando você tem muito soluto e pouco solvente em si, a sua intenção é atrair moléculas de água, atrair solvente para si. Beleza? Então, a solução original era hipotônica, ok? Agora, isotônica, quando a quantidade de soluto no interior, no meio interno, ele é equilibrado com o meio externo. Correto? Esse equilíbrio é importante para informar que o meio ele é isotônico. Equilíbrio de quantidade entre o meio interno, célula, né, no caso glóbulos vermelhos, e meio externo, que é a solução que está ao redor dela. Ok? Agora, quando você tem uma solução hipertônica dentro da própria célula do glóbulo vermelho, qual é a intenção? Retirar moléculas do solvente. Desta maneira, o que ocorre com o glóbulo vermelho? Ele se contrai, diminuindo de volume. Correto? Expansão, contração. Então, tomem cuidado com esses movimentos para classificar, né? Quando você tem uma solução hipotônica, quando você tem uma solução hipertônica e quando você tem uma solução isotônica ao redor de uma célula. Beleza, pessoal? Então, qual é o sentido? O que acontece? Vejam só no movimento, ó. O que acontece com cada glóbulo vermelho? Um se expande pela entrada de solvente. O outro se mantém em termos de volume, porque a concentração é igual no meio interno e externo. Já o da solução hipertônica, né, ele perde, o glóbulo vermelho perde água para esse meio, tentando ter o equilíbrio de concentração. Isso é um fenômeno osmótico, conservação do glóbulo vermelho em água. Tá? Muitas das vezes retiramos a amostra de sangue e essa amostra de sangue é conservada em água congelada. Ok? Então, outro exemplo. Olha só como é que fica, né, o sentido da célula. Célula túrgida, é bom que a gente fique atento a esse termo. Uma célula túrgida, expandida, uma célula murcha, conforme o próprio desenho. Ok? Então, beleza. Há outras situações que podemos ter esse fenômeno. Quando você pega, por exemplo, uma batata inglesa, corta ela no meio, tira um pedacinho do miolo dela e você coloca sal e açúcar. Primeiramente, quando você corta a batata e olha no fundinho dela, conforme foi feito aqui, ó, que é o controle, a batata de controle para nossa observação, você não percebe nada de água. Está em equilíbrio, a água deve estar dentro dessa massa amarelada, que é basicamente carboidrato da batata.
Quando você joga um soluto, sal e açúcar, percebe-se que esse soluto logo, circundado a ele, né, aos arredores dele, começa a surgir água, como se fosse uma mina. A batata gera uma mina de água ao redor, desculpa o termo, não é correto, mas para vocês entenderem, tá? E essa água dissolve sal e açúcar, formando até uma soluçãozinha ali dentro. Então você tem perda de água pela batata, para a parte que tem maior concentração de soluto. Então veja bem, migra-se água do meio interno, vamos dizer assim, né, para o meio externo. E esse meio aonde eu tenho o quê? Soluto. A mesma coisa podemos perceber aqui. Claro que em intensidade diferente. Beleza? Então aí você tem um processo de osmose. Mas professor, onde é que está a membrana? Pois bem, a membrana é o revestimento do fundo da própria batata, são as células formadoras da própria batata. Mas o meio dela é puro carboidrato. Ok? Então seria, aspas, o carboidrato, a membrana que passa ou não água, ou que passa ou não o soluto. Ok? Pois bem, então sal e açúcar soluto. A mesma coisa acontece, pessoal, quando conservamos carne por meio do sal. Qual é o objetivo da conservação para formar carne de sal, carne salgada ou carne de sol, como alguns falam culturalmente? Evitar putrefação. Era o meio mais utilizado há muitos e muitos anos atrás para se conservar a carne quando não existia geladeira. Salgar a carne com altas quantidades de sal. Primeira coisa, evita o depósito de moscas. Segundo, as moscas não depositam seus ovos ali para formar larvas. Terceiro, se essas larvas não são formadas, por quê? As moscas vão lá, posam, mas não tem o meio adequado para elas se desenvolverem. O que é o meio adequado? Líquidos. Líquidos ricos em nutrientes. O sal está na superfície da carne, impede que esses líquidos sejam transportados diretamente para essas larvas, nutrindo-as. O que vai acontecer? O sal é que vai absorver. Mas a quantidade de sal que a gente joga, né, é uma quantidade que você tem alta quantidade de soluto. E a água interna da carne é perdida para ele e não para essas larvas. Por isso que ocorre a conservação também da carne, evitando as próprias moscas, né, as próprias larvas, por um período maior, conservando sua qualidade, seja dentro da célula, por isso está aqui inside cell, ou outside cell. Ok? Então você tem moléculas de sal e a água migrando do meio interno para o meio externo, para fora da célula. Isso é um fenômeno osmótico que pode ser explicado a partir do conceito de osmose. Pois bem, outro item. Quando nós fazemos conservação de frutas em calda, você corta um pedaço de fruta, vamos dar um exemplo de caju. Eu já vi frutas conservadas de caju da seguinte maneira: prepara a fruta, coloca uma certa quantidade de água e açúcar, né, formando a calda, e você percebe que o caju, de certa maneira, ele se contrai. Por quê? Água e açúcar está no meio externo. O caju tem água no seu meio. O que vai acontecer com ele? Ele vai perder a água do meio interno para o meio externo, para dentro, né? Perdão, para fora. Para dentro aí está confundindo, mas para fora, para a calda. Então vamos fazer uma setinha aqui, ó. A água é perdida da fruta para a calda. O que você percebe com o nível de calda? Ela aumenta.
Como é que você percebe a formação do caju? O que acontece com ele? Se contrai, forma células murchas e não túrgidas. Beleza? Pois bem, pressão osmótica é o processo contrário da osmose. Por quê? Quando você tem passagem de água solvente nesse sentido, através de uma membrana semipermeável, chamamos de osmose. Mas chega um ponto que o nível original que você tem do volume da solução, aqui que no caso é água salgada, ele chega numa certa altura e não sobe mais. Por quê? Porque você tem uma força, considerando física, uma força atuante, que é a própria gravidade, que impede a um certo ponto que o volume de água continue aumentando. Perdão, volume da solução. Vamos trocar isso daí, não é o volume de água. O volume de água diminuiu, da solução aumentou. Ele impede que esse aumento continue. O que vai acontecer? A gravidade força a solução salgada a devolver a água no sentido contrário. Isso é pressão osmótica. Só que a gravidade é uma força natural. E muitas das vezes a questão da pressão osmótica é usada a nosso favor. Para quê? Para alguns itens importantes que fazem com que a gente recupere a água. Seja para sistema de tratamento de água, sistema de tratamento de esgoto. Só que muitos reclamam da viabilidade econômica de se utilizar um equipamento que gere pressão osmótica, né, para remover o quê? Sujidades, para remover contaminantes, terra, galhos, folhas, conforme a gente sabe que existe, né, no momento inicial do tratamento da água, e que de certa forma, o equipamento não é barato, é caro, para realizar esse processo contrário. Uma força, na forma de pressão, que empurra o solvente da água salgada, fazendo com que ele volte, passando por uma membrana, no sentido contrário. Isso é importante para nós, conhecer que existe um processo que ajuda na recuperação da água pura. Poderia ser utilizado em tratamento de esgoto, mas infelizmente, né? Vamos falar. Olha só, a osmose reversa acontece dessa maneira aí, conforme ilustrado. Você aplica uma pressão, fazendo com que a água passe do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ela volta para o lado onde ela estava, onde era apenas solvente. É o caso da dessalinização da água do mar. Você tem um recurso muito grande, que é a água salgada, mas que você precisa retirar os sais presentes nessa água para torná-la potável. Veja bem aqui no início, ó, entrada de água a ser tratada, água doce para distribuição. Todo o interior desse processo, né, promove o que nós precisamos para ter água doce, potável. Pré-tratamento, membranas por onde vai haver a separação, água solvente, sal ou rejeito, conforme fala aqui, ó, rejeito ou salmoura, beleza? Mas tudo ocasionado por uma bomba de alta pressão, que empurra essa água salgada passando por membrana, né, que não permite a passagem dos rejeitos, mas permite a passagem da água. E é necessário fazer um pós-tratamento, vamos supor assim, biológico, tratamento com cloro, com flúor, né, para evitar contaminação microbiológica, para que essa água tenha o nome de potável. Beleza, pessoal? Então, essa é a parte de conteúdo sobre osmose reversa, osmose, processo natural, e pressão osmótica. Importante que a gente faça algum exercício para raciocinar, tá certo? E esse raciocínio segue o seguinte:
Admita uma célula viva, ó, voltando para a biologia. Contém uma solução de concentração 0,16 mols por litro. Se essa célula for mergulhada numa solução aquosa de 0,05 mols por litro, poderemos prever o quê? Pensem bem, a célula e o meio. O que está dentro desse meio e o que tem ao redor dele. A célula 0,16 mols por litro. E a solução 0,05 mols por litro. Onde está a menor concentração e onde está a maior? No meio interno ou no meio externo? Pois bem, para resolver isso, vamos verificar o seguinte. A célula, maior concentração. A solução, menor concentração. O que vai acontecer quando eu mergulhar essa célula ali dentro? O lado que tem maior concentração recebe solvente. E a célula que era pequenininha vai permitir a entrada desse solvente para dentro dela. O que vai acontecer com ela? Aumentar ou diminuir de volume ou tamanho, conforme alguns podem entender. Ela deve o quê? Aumentar de volume. Correto? É uma passagem espontânea de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Então vamos procurar a alternativa. Não haverá osmose? Olha, ela tem uma membrana, né? A membrana plasmática, entrada e saída. A célula inchará? Até então faz sentido, né? Vamos colocar então aqui uma setinha, ou um marcador, que por enquanto faz sentido. A célula perderá água. Quem perde água é a solução. Menor concentração para maior concentração. Não murchará. Ela murchará? Também não. Ela murchará na letra E? Também não. Então, qual a alternativa? B. Ok, pessoal? Pois bem, espero que essa aula tenha sido útil para vocês compreenderem o processo de osmose e nos vemos na próxima aula.